Eu quero deixar uma mensagem para vocês, irmãos. Nós vamos iniciar também um novo quadro que se chama Poetizando para Cristo. Fique ligado, porque vão ser poesias feitas por mim para engrandecer o nome de Cristo. Fique por dentro que toda semana vai ter uma poesia nova que é referente ao nosso Criador. Irmãos, desde já eu quero agradecer a presença de vocês. Não deixe de curtir o canal, não deixe o seu like, compartilhe, para que essas mensagens possam chegar a um número maior de pessoas possíveis. Eu quero trazer, irmãos, hoje uma reflexão sobre o período que nós estamos vivendo. Sabemos que a Covid-19 ela tem assolado o nosso país, assolado o mundo, tem ceifado as vidas, tem trazido desespero, ansiedade, não só a doença, não só a sintomatologia que esse vírus traz para as pessoas, mas a gente está tendo uma sociedade colapsada, porque as pessoas estão ficando doentes por outras circunstâncias, a depressão, às vezes cria-se uma histeria coletiva, então é um anseio, mas nós temos que saber, nós cristãos, e que temos que levar a palavra de esperança para aqueles também que não conhecem a Cristo. Nós sabemos que nós temos um Deus e o nosso Redentor vive. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Irmãos, lá em Mateus 24 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tu isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se ele e os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá a tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em teu nome, dizendo: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e seriam odiados de todas as nações por causa de meu nome. Irmão, o que eu quero trazer para vocês aqui, esse capítulo de Mateus 24 retrata uma pregação do próprio Cristo, onde ele traz um sermão profético, uma predição de coisas futuras. Ou seja, Jesus ele retrata ali sobre a destruição do templo, que era algo inevitável. Ou seja, o templo ele não ficou pedra sobre pedra. O próprio Tito, mesmo tomando a cidade, ele não conseguiu impedir a destruição do templo, onde se cumpriu a palavra escrita na pregação de Cristo, que era principalmente prática. E neste capítulo nós temos o sermão profético que traz essas coisas futuras. E essa profecia, ela nos denota algo não somente sobre aquele período, mas também essa profecia, ela diz respeitos a questões vindouras, ou seja,
Aqui traz a destruição do templo em Jerusalém, o fim da igreja da nação judaica e o chamado dos gentios, o estabelecimento do reino de Cristo no mundo, mas assim como as profecias do Antigo Testamento, que têm referência imediata às questões dos judeus e às revoluções de sua nação. Sobre o exemplo delas, essas profecias vão mais adiante, referindo-se também ao Evangelho de Cristo e o reino do Messias. E dessa maneira são expostas no Novo Testamento. E essas expressões que são encontradas nessas predições são peculiares a ele e não se aplica a mais nada a respeito daquilo que o próprio Cristo diz ali sobre os falsos profetas, sobre as guerras, rumores de guerras, sobre as pestes, sobre aqueles enganadores que viriam no nome de Cristo. Mas, irmãos, o próprio Cristo, ele deixa claro que essas coisas, elas viriam a acontecer no período que nós estamos vivendo também. Nós vemos doenças assolar a humanidade, como a peste negra, a peste bubônica, como a H1N1, agora a Covid-19, que é recente. Mas o próprio Cristo, ele nos diz o seguinte, que isso ainda seria o início de dores. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: o nosso Redentor vive. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele tem que estar sã, consciente e tranquilo, apesar desse tumulto todo. Saber que essas coisas são determinadas pelo próprio Cristo. É claro que perder um ente querido, um amigo, um parente, é difícil. Mas Deus, ele é o nosso consolador, ele é o nosso refúgio. E temos que ter fé em Cristo Jesus, que isso tudo passará. Mas é nesses momentos que o cristão, ele não deve se queixar e somente reclamar, mas ele deve, como cristão, como servo de Cristo, como pequeno Cristo aqui na terra, onde ele me chamou, ele te chamou, a pregar o Evangelho, a pregar a palavra de salvação, para que pessoas possam se render aos pés do Salvador. Porque hoje em dia muitas pessoas estão clamando ao Senhor. Hoje em dia muitas pessoas estão fazendo coisas que não faziam antes, que não eram rotineiras, lendo a palavra de Deus, orando. Mas será que nós temos que buscar a Deus somente quando é do nosso interesse? Somente quando o mundo está caindo ao nosso redor e nós não sabemos mais o que fazer? Será que nós devemos buscar a Deus somente nos dias difíceis? A Bíblia, ela não diz isso. Nós temos que buscar ao Senhor a todo momento. Cristo, ele nos traz a compreender o seu imensurável amor, o amor que é incalculável. E nós temos que pegar essa palavra que diz no versículo 9 do capítulo 24 de Mateus, que diz: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, nós temos que pregar o Evangelho de Cristo a toda custa. Se nós estivermos desfalecendo em prantos de dores, em doenças, mas Cristo, ele nos dará o sustento. Nós temos que confiar em Cristo em todos os dias, seja o dia mau, seja o dia bom. É claro, como eu disse, são tempos difíceis, mas creia no Senhor, que dias melhores virão. E nos dias ruins temos que louvar ao Senhor, temos que pregar a Tua palavra.
e entender que nós seremos odiados por pregar o amor de Cristo. Mas nunca deixe de pregar o amor de Cristo. Não deixe a Covid-19 desfalecer a sua fé, porque o nosso Redentor vive. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Como Paulo se entregou até a morte por amor a Cristo, devemos entregar a nossa vida por amor a Cristo até o nosso sussurrar do último respiro. O canal Pequeno Cristo fica aqui. Que Deus os abençoe, que possamos orar e vencer essas dificuldades, porque o nosso Redentor vive. Até mais, até o próximo vídeo do canal.